Olá, eu sou Rogério Fidelis, coordenador-geral do Sindifes e ex-coordenador da Fasubra. Hoje estou aqui para esclarecer a situação de alguns delegados e delegadas da nossa base que votaram contra uma decisão de assembleia, um tema que gerou repercussão muito mais por interesses políticos do que pelo fato em si. A primeira questão que eu abordo é sobre a categoria ter uma posição unificada sobre alguns temas, independentemente das orientações de forças ou grupos políticos. Esta é uma dinâmica comum em diversas bases e isso ocorre em vários momentos, como durante greves, processos de negociações e até mesmo no Confasubra. Não é novidade na base dos Sindifes e também na ampla maioria dos sindicatos em todo o Brasil. Aliás, é uma prática recorrente do movimento sindical das instituições de ensino deliberar em assembleia uma posição única e firme sobre certas questões que estão sendo debatidas e serão nas plenárias da Fasubra. Basta conversar com trabalhadores de outras bases para perceber que isso acontece em todas as entidades. Alguns pontos são tão importantes que a categoria tem a necessidade e a responsabilidade de assumir uma posição sólida, unificada e que contribua para a manutenção dos seus direitos, como foi o caso da votação pelos princípios fundamentais da carreira do PCC-TAI na Assembleia Geral dos Sindifes. Portanto, não é correto afirmar que apenas os Sindifes adotam esta prática, ou que isto seja autoritarismo, pois assim, como acontece em outros sindicatos, também os nossos delegados têm autonomia para votar como desejarem, inclusive como orientam seus grupos políticos quando não há deliberação expressa da Assembleia. Um segundo ponto a tratar é que não há nenhuma proposta de cassação de sindicalizados pela direção dos Sindifes. Isto é uma inverdade e uma calúnia contra o nosso sindicato. O que a direção dos Sindifes está fazendo é tratar a questão conforme previsto no Estatuto. Um delegado e uma delegada votaram contra a deliberação da Assembleia da Base dos Sindifes, realizada no dia 19 de setembro de 2023. Na plenária da Fasubra, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, ele e ela descumpriram a decisão de uma instância da categoria, cabendo, portanto, a aplicação de uma penalidade nesta situação. Foi indicada também uma sanção a uma ex-diretora do Sindifes porque ela orientou a delegada do seu coletivo político a descumprir a deliberação da categoria. Informamos também que não é a primeira vez que isso ocorre, pois tal penalidade já foi aplicada em situações anteriores de descumprimento de deliberações por parte de sindicalizados na condição de delegados dos Sindifes, não havendo qualquer comoção neste sentido nesses casos, porque naquelas ocasiões não houve utilização política dos fatos, sendo respeitada a autonomia e a legitimidade de uma entidade de base da Fasubra na tomada de suas decisões internas. Porém, vale ressaltar que a decisão de determinar se haverá ou não suspensão dos sindicalizados relacionada à participação de eventos da categoria cabe à Assembleia Geral. Esta é uma decisão da base e será a categoria que dará a palavra final sobre a penalidade, à luz do Estatuto. E em todos os momentos, os sindicalizados terão garantido o seu direito de ampla defesa e ao contraditório, também previsto no Estatuto. Agora eu apresento aqui os fatos, trazendo os trechos das assembleias para que todos possam compreender melhor o contexto desta situação. Então vamos lá, pessoal. Como eu disse aqui, eu gostaria que a CTB, o pessoal do VAL, independentes que apresentaram proposta aqui, para a gente poder fechar aqui que as nossas propostas elas são convergentes, não é isso? Bom, foi falado aqui em relação ao que já é uma premissa da Fasubra, que foi aprovada no Congresso, que é a luta para ter 3 salários mínimos no piso, STEP de 5%, isso
já foi aprovado no Congresso. A convergência que a gente tem em relação aos macrocargos, a convergência da diminuição de 18 para 12 meses, a linearidade, a carreira como atividade finalística, o aumento do piso já está aqui, o aumento dos percentuais de qualificação, o aumento aí progressivo, né, do STEP e a paridade entre ativos e aposentados. Ok? E sem a retirada do A e do B da nossa tabela, como foi feita uma proposta. Ok? E a gente tem aqui também o consenso de que, como estratégia de mesa, não pode ser a FASUBRA a apresentar gratificação. É isso o consenso? É isso? Todo mundo? Não, você está falando de tabela ou de princípio? Nós estamos falando de princípios. Não estou falando de tabela, não. Tá? A gente Ok? Então, pessoal, para a gente poder tirar aqui um posicionamento da base do Sindifes, e aí na base do Sindifes, o FMG, Cefet-MG, o FVJM e FMG, a gente tem representação de todas essas bases aqui hoje na Assembleia, aqueles que são favoráveis. Pessoal, quem está aí, nós vamos votar aqui, por favor. Quem está atrás da gente, por favor, para cá. Ô, Helder, pra cá, Helder. Pra cá, Helder. Pra cá, gente. Pra cá, Gigi. Pessoal que está aí, vão sentar ali, gente, ocupar os espaços aí para sair a foto. Vamos lá. Pessoal, vai tirar foto, vocês não querem sentar? Lúcia, João Bolinha. Não, gente, nós estamos aprovando aqui o que os delegados vão defender lá. Daqui a pouco é a resolução da base do Sindifes, é isso, tá? As chapas aí já se movimentam para poder colocar os nomes aqui para a segunda votação. Só para esclarecer as pessoas, o que nós vamos tirar aqui é uma resolução da base do Sindifes com os consensos que estão sendo construídos aqui, ok? Mais uma vez, tudo aquilo que foi falado aqui, a gente tem consenso, não há divergência. A divergência que poderia ter, que a gente está vendo aqui que não apareceu, é que alguns estavam defendendo gratificação na entrada da mesa e outros estão defendendo que primeiro haja mesa, a FASUBRA apresente o que ela quer. Então, como estratégia de mesa, não é a FASUBRA que vai apresentar a proposta de gratificação. É isso. Essa seria a divergência. Estou imaginando que não há divergência nesse sentido, já que é uma estratégia de mesa a FASUBRA não apresentar nenhum tipo de gratificação e nem incentivo. Se vier de lá para cá, a gente vai discutir. É isso, ok? Ok, vamos lá. Então, ok. Podemos ir? Ok, vamos Então vamos lá. Aqueles que são favoráveis à resolução com todos os consensos aqui construídos e principalmente que na estratégia de mesa a FASUBRA não apresente gratificação e nem incentivo, por favor, levantem o braço. Senta aí, Lúcia, por favor. Ok? Tirou a foto aí, gente? Então, beleza. Abaixando a mão. Aqueles que são contrários a essa proposta, por favor, levantem o braço. Abstenções. Fica aí que eu vou contar. 1, 2. Com 11 abstenções, foi aprovada, então, a resolução que foi construída aqui na Assembleia. Parabéns para nós, gente. Nós chegamos
acreditava que existia, né? Categoria unida, jamais será Descida! Bom dia aos autores que estão, bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja com todos. O meu pedido de alteração de pauta, na verdade, é uma exclusão do pedido de pauta, quando trata do item 3, que está avaliação e a relação de que o comportamento dos companheiros e companheiras tiveram na plenária. Eu estou pedindo a exclusão, a manutenção da avaliação e estou pedindo a exclusão desse segundo item, que é a posição relativa aos companheiros na forma que eles votaram na plenária. E eu peço encaminhamento de defesa, se for necessário, para esclarecimento. Só, então vou Gigi, por favor. Bom dia a todos, todas e todes. Não cumprimentando, de certa forma, o posicionamento do Mário, né, levando em consideração que está na carta que o Sindifes encaminhou, apontando ali a infração a uma cláusula do Estatuto, ao artigo do Estatuto, e lembrando que o artigo 83 também do Estatuto, ele fala que as infrações devem ser avaliadas em Assembleia Estatutária. Eu gostaria de manter o posicionamento de que os delegados tragam um informe sobre a plenária, a gente ouça os informes, mas que essa Assembleia não delibere sobre punição ou não, que a gente, enquanto Assembleia aqui, já aprove a convocação de uma estatutária para a gente debater se vão ou não vão ter uma punição ao comportamento dos companheiros. Então, a proposta acaba uma complementando a outra, ele pede para não fazer a discussão e você remete, conforme o Estatuto, para uma Assembleia Estatutária. É isso? Você tem acordo com a proposta da Gigi? Então, companheiros, eu estou só olhando para depois a gente fazer a explicação. Não, é porque eu tenho até acordo com isso, eu só gostaria de adendar que durante esse período, entre a convocação de uma Assembleia para tratar da punição, que haja atividades do sindicato com direito de defesa, de contraditório, para poder esclarecer a categoria sobre como foi a votação na plenária da FASUBRA, né? E como que foi o encaminhamento aqui. Porque tem muitos pontos muito técnicos também que foram tratados lá, que vai carecer de um tempo para a gente poder conversar, dialogar. E para a gente não ir para um julgamento sumário na Assembleia, a gente ter esse diálogo aí com a categoria. Também a proposta de alteração é essa. O direito da ampla defesa e do contraditório, esse está prevalecido, está assegurado em qualquer momento da discussão, tá? É tanto que a direção, que é a primeira instância que está no Estatuto para fazer essa discussão, ela fez e remeteu para a Assembleia fazer essa discussão, onde vocês poderiam estar presentes para se defender. Então, esse direito à defesa e ao contraditório, a gente em todo momento está assegurando, tá? Então é só para poder deixar que a gente em momento nenhum deixou de assegurar isso. Inclusive na reunião de direção você estava presente, né? Os delegados não estavam, aí só para... porque foi a direção, não teria como eles estarem participando. Os delegados é a Assembleia que faz essa deliberação, né? Então, em relação à ampla defesa e o contraditório, em todos os momentos isso estará assegurado. Isso aí não é o problema. O que a gente tem que estar definindo aqui é a proposta de que
a sanção que a direção está aplicando, que ela seja discutida numa Assembleia Estatutária. É esse o ponto, né? Eu vou falar com vocês que eu não tenho nenhum problema com isso, já que a gente remeteu para a discussão da Assembleia, né? Que é o democrático a ser feito. E a gente também não tem problema de estar fazendo essa discussão na Assembleia Estatutária, que é o fórum adequado em relação ao Estatuto, sem problema nenhum. No que pese, se a gente pegar o artigo 26, 27 e 28, que fala da Assembleia Estatutária, ela não traz especificamente essa pauta, tá? A gente citou o artigo 83, mas os demais artigos que falam quais são as atribuições da Assembleia, ela não remete isso. Mas a gente pode fazer, agora a proposta qual é o período que a gente vai fazer essa Assembleia, porque ela também não pode ser uma Assembleia que seja muito para o ano que vem, né? A gente pode colocar aqui uma data de no máximo 30 dias para poder chamar a Assembleia, no máximo, ok? Porque a Assembleia Estatutária, pelo Estatuto, a gente tem que chamar com 10 dias de antecedência, tá? Então, entre 10 dias e 30, a gente estará dentro do Estatuto para poder chamar a Assembleia Estatutária, ok? Pode ser? Então, aqueles que são favoráveis com o encaminhamento, por favor, levantem o braço. Ok? Obrigada. Então, no prazo entre 10 e no máximo 30 dias, a Assembleia Estatutária será convocada. E a defesa, o contraditório, estão garantidos, ok? Então, beleza. Vamos lá. Vou pedir o pessoal para sentar. Eu vou fazer a votação sem vocês sentarem, ok? Em regime de votação, aqueles que são favoráveis ao recurso, por favor, levantem o braço. Ok? Vinícius, está aí? Obrigada. Quem é contrário ao recurso? Então, passou o recurso para a plenária da fazer. Abstenções? Ok. Manda por escrito. Abstenções, manda por escrito. Ok? Pessoal, nós precisamos de votar aqui mais uma outra coisa que é importante. Que foi perguntada aqui pela Eliane e foi colocada aqui por várias pessoas. A posição, nós ainda temos que tirar os delegados também. É importante para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu, tem que ficar claro. Os delegados que forem retirados daqui, eles estão indo para a plenária, e aí nós vamos votar isso aqui, para representar a categoria e a decisão que acabou de ser aprovada aqui agora. Para ficar muito claro. Então eu gostaria que a categoria votasse que os delegados que vão sair daqui têm que defender o que a categoria acabou de aprovar nessa Assembleia. Aqueles que são favoráveis, por favor, levantem o braço. Ok? Muito obrigada. Contrários? Abstenções? Por amplíssima maioria, os delegados que saírem daqui hoje vão defender na plenária a posição da categoria aprovada nessa Assembleia. Ok? Agora nós vamos, a declaração de voto pode ser feita por escrito